Evangelho segundo João, capítulo de número 1. Nós vamos ler até o versículo de número 14. João, Evangelho de João, quarto Evangelho do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 14. O nosso tema você tem aí exposto no Data Show. Quem é Jesus e o que Deus requer de nós? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pai bendito, nós pedimos a Tua bênção neste momento em que a Tua palavra vai ser pregada. Eu peço, Pai, a Tua bênção sobre mim, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito esteja usando a minha vida. E peço, ó Pai, a Tua bênção para o Teu povo, para que o Teu povo receba a palavra que vai ser pregada. Para que essa palavra, ó Deus, entre no coração e traga vida. Ó Deus bendito, oramos por isso em nome de Jesus. Pai querido, queremos interceder também por um nome que nos foi passado ali na porta, pelo Paulo e pela Miriam, da dona Amélia, que está entubada, e nós pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia dessa vida, pedimos que o Senhor visite, que o Senhor socorra, pedimos que o Senhor ajude, para que essa pessoa, em nome de Jesus, saia dessa situação e se veja curada. Nós pedimos, Pai, isso como igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui no Evangelho de João, e assim como o Evangelho de Mateus procura mostrar que Jesus é o Rei, o Evangelho de João tem um propósito principal de mostrar que Jesus é verdadeiro homem e que ele também é verdadeiro Deus. Então, João, já na introdução do seu Evangelho, nos faz uma apresentação mostrando Jesus como sendo verdadeiro homem, sendo também verdadeiro Deus. João inicia o seu Evangelho nos falando sobre quem é Jesus. E nós vemos então, meus irmãos, que ele está procurando, já aqui nas primeiras linhas, nos mostrar claramente quem é esse Jesus. Além disso, João também vai nos mostrar, aqui nesse texto que nós lemos, como em todo o seu Evangelho, o que Deus requer de nós. Então veja, queridos, que há dois propósitos aqui do evangelista: nos mostrar quem é Jesus e nos mostrar o que Deus requer de nós. Esse é um propósito em toda a Bíblia, porque a Bíblia é a revelação de Deus, a Bíblia nos apresenta quem é Deus, a Bíblia nos apresenta quem é o Senhor, especialmente quem é o Senhor Jesus e o que Deus quer de nós. E esse é um assunto muito bom para nós usarmos na evangelização de pessoas, porque quando nós vamos evangelizar alguém, nós precisamos dizer exatamente isso: quem é Jesus e o que Deus quer de nós. E se nós entendermos isso, meus irmãos, se nós entendermos quem é Jesus e o que Deus quer de nós, o que Deus requer de nós perante seu Filho, nós entenderemos claramente o caminho da vida, o caminho da salvação. Então, em primeiro lugar, vejamos aí quem é Jesus.
Do versículo 1 até o versículo de número 5, João está nos mostrando quem é Jesus. Ele introduz o seu evangelho mostrando quem é Jesus. Ele usa 3 palavras especiais para mostrar quem é Jesus. Ele diz que Jesus é o verbo, que Jesus é a vida e que Jesus é a luz. Amém, queridos? Então João nos apresenta Jesus dessa forma. Jesus é o verbo, ele é a vida e ele é a luz. E é dessa forma que nós também devemos apresentar Jesus às pessoas. Então, em primeiro lugar, nós vemos que Jesus Cristo é o verbo. Veja ali do verso 1 até o verso de número 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João pega aqui uma palavra que era especialmente usada na filosofia grega, a palavra verbo, o logos. E ele procura mostrar que este verbo, que este logos é Jesus. Só que na filosofia grega, o verbo era entendido como uma razão impessoal que traz ordem à criação. E aqui João nos mostra exatamente o contrário. Ele nos mostra que o verbo não é impessoal, mas que o verbo é uma pessoa, e que este verbo que é uma pessoa, que é Jesus, é aquele que traz ordem, que traz a criação, a existência. E nós temos muitas interpretações, meus irmãos, sobre o significado dessa primeira palavra, que é o verbo. Nós temos muitas interpretações, mas a que eu achei a mais plausível é de um teólogo chamado William Hendricks, onde ele diz que o verbo é aquele que tem íntima comunhão com o Pai. O verbo é aquele que estava com o Pai, e ele é o próprio Deus. Veja ali o versículo de número 1, onde João diz: no princípio era o verbo, era a palavra. E nós podemos entender aqui que no princípio era o verbo também, porque os profetas, todos eles trouxeram a palavra de Deus, todos eles profetizaram a respeito de Jesus Cristo, mas aquele verbo, aquela mensagem pregada agora se manifesta em uma pessoa que é o próprio Jesus. Então ele diz: no princípio era o verbo. E a palavra no princípio aqui também aponta para o início da criação. Os irmãos se lembram como começa o livro de Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. E agora João introduz o seu evangelho falando que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Mas veja, meus irmãos, quando diz aqui que o verbo estava com Deus, não é simplesmente que ele estava com Deus, mas o texto original, o texto grego, a tradução literal aqui é face a face. Diz que diz que o verbo estava face a face com Deus. Face a face com Deus. Diz que Jesus, sendo o verbo, era o próprio Deus. Ele era igual a Deus, face a face com Deus. E para que ninguém duvide que o verbo é o próprio Deus, que Jesus é o próprio Deus, João diz que o verbo é Deus. Veja ali o final do versículo de número 1, ele disse: e o verbo era Deus, aquele que estava face a face com Deus. Ele é o próprio Deus. Isso, meus irmãos, desmantela alguns hereges que dizem que Jesus não é Deus, ou que dizem que Jesus é um Deus com D minúsculo. Não sei se você já ouviu isso, mas tem algumas seitas que negam a divindade de Jesus, e tem algumas seitas que dizem que Jesus é um Deus com D minúsculo. Mas João nos diz aqui que aquele que estava no princípio, face a face com Deus, é o próprio Deus. E é por isso que nós vemos nas Escrituras Jesus recebendo adoração. E ele só pode receber adoração sendo o próprio Deus. No verso de número 2, João diz que o verbo estava no princípio com Deus, como que reforçando aquilo que ele já disse no versículo de número 1, mas ele diz que todas as coisas, veja o verso de número 3, todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então João nos apresenta Jesus aqui como o Criador. Se verbo descreve ação,
Jesus é aquele que traz as coisas à existência. Isso, meus irmãos, tem alguns significados para nós. Fica claro no texto que Jesus não foi criado por ninguém, Ele é eterno, Ele é o próprio Deus, e Ele trouxe todas as coisas à existência. E o fato dele ser o Criador significa que Ele tem autoridade sobre todas as coisas, significa que Ele possui todas as coisas, e que nós não somos donos de nós mesmos, mas que nós pertencemos a Ele. Esse é o propósito de João, ao dizer que o Verbo é o Criador, é mostrar que nós lhe devemos rendição, que nós lhe pertencemos. Ele tem direito sobre as suas criaturas. Como as criaturas estão rebeldes contra o Criador, porque as pessoas dizem: faço o que eu quero da minha vida, faço o que eu quero da minha existência, meu corpo, minhas regras, e outras coisas assim. Mas se nós entendemos que Jesus, Ele é o Criador, então nós entendemos que Ele tem direito sobre as nossas vidas, direito e autoridade sobre nós, e sendo Ele o Criador, isso também significa, meus irmãos, que Ele é quem dá significado e sentido à nossa existência. Porque aquele que cria, cria com um propósito. Aquele que cria, cria com um objetivo. E Ele nos fez com um propósito, nos fez com um objetivo de sermos, de existirmos para a sua glória. E nós erramos o alvo, nós pecamos quando não vivemos para a sua glória. E quando buscamos a nossa própria glória, nós erramos, meus irmãos, o alvo. Então João apresenta Jesus como o Verbo, mas João nos apresenta Jesus também como a vida. Veja ali o verso de número 4, diz que a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Quando João diz que a vida estava nele, meus irmãos, veja a profundidade disso. João diz que Ele é o Criador, ou seja, João já disse que a vida surgiu a partir dele, a vida não surgiu espontaneamente, mas ela veio a partir de um Criador. Mas agora, quando João diz que a vida está nele, João diz que não há vida que subsista sem Jesus. Ele é quem sustenta a vida. Amém, queridos? Vocês estão compreendendo isso? O apóstolo Paulo diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Em Cristo subsistem todas as coisas. Ele é quem sustenta toda a vida. A vida está nele. A vida está nele. A vida está nele. E especialmente a vida espiritual. Sem Cristo, diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios, o homem está morto em seus delitos e pecados. Mas quando o homem encontra Cristo, ou é encontrado por Cristo, ele recebe vida, a vida de Cristo. A vida de Cristo passa a fluir em nós. João então apresenta Jesus como Verbo, ele apresenta Jesus como a vida, e ele apresenta Jesus também como a luz. Veja ali o verso de número 4, a vida estava nele, e essa vida era a luz. Essa vida era a luz. Nós vimos lá em João 8, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz. Ele é a luz. Sem luz não existe vida. E é por isso que João apresenta Jesus como vida e luz. Luz no sentido de razão, luz no sentido de iluminação, luz no sentido daquele que nos mostra e nos aponta o caminho para Deus, o caminho da verdadeira vida. As palavras de João aqui, meus irmãos, são profundas, mas nós vemos nesses primeiros versículos como ele apresenta Jesus. Então, quem é Jesus, meus irmãos? Jesus é o Verbo, Ele é o Logos, Ele é a vida, Ele é a luz. Amém, queridos? É dessa forma que João nos apresenta Jesus nesses primeiros versículos, e é o que nós devemos crer acerca do Filho de Deus, porque aquilo que a Bíblia nos diz acerca de Jesus, ela diz a fim de nos levar a crermos nele. Mas vem agora, meus irmãos, um outro ponto: o que Deus requer de nós.
E João nos apresenta o Filho de Deus, e em seguida João então nos diz o que Deus requer de nós diante disso. Diante de tudo aquilo que Jesus Cristo é, o que Deus requer de nós. Jesus, sendo Deus, deixou a sua glória e veio habitar entre nós. Ele veio nos salvar. Jesus veio nos revelar o Pai, como nós temos ali no versículo de número 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Como Criador, Ele veio nos mostrar a quem pertencemos e qual o significado de tudo. Sendo a vida, Ele veio nos mostrar que para vivermos e para continuarmos tendo vida, nós precisamos dEle, porque sem Ele não existe vida. Sendo a luz, Ele veio para nos dar esta vida abundante. E é por tudo isso, meus irmãos, que nós tanto precisamos de Jesus. A felicidade, a vida, a felicidade e tudo mais que almejamos não está em nós, não está nesse mundo, está em Jesus. Sem Jesus, a vida que temos é sem significado, sem propósito, é vazia, é morte, é escuridão. Diante disso, queridos, o que Deus quer de nós, o que Deus requer de nós? Deus quer que nos apropriemos de Jesus. Ele quer que nos apropriemos dessa vida e dessa luz que está em Cristo, ou que é Cristo. Amém, queridos? Veja ali o verso de número 5. O verso de número 5 é um verso que nós precisamos entender bem, que, ao meu entender, a nossa tradução não reflete bem o que esse versículo diz no original. O versículo diz o seguinte, que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Mas no original, a palavra prevaleceram aí é melhor traduzida por se apropriaram. Então veja, a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não se apropriaram dela. Isso, meus irmãos, deve ser entendido da seguinte maneira, que Jesus Cristo veio ao mundo e Ele brilhou, amém, queridos? Ele brilhou nesse mundo de pecado, Ele brilhou nesse mundo de escuridão, Ele brilhou nesse mundo de trevas, Ele brilhou entre homens que viviam mergulhados no pecado, mergulhados nas trevas. Mas os homens, no lugar de se apropriarem de Cristo, eles continuaram se apropriando das suas próprias trevas. No lugar de abraçarem a Cristo, eles continuaram abraçando os seus próprios pecados. Eles não se apropriaram de Cristo. Isso vai ficar mais claro, meus irmãos, nos versos seguintes, mas veja João capítulo 3, o verso de número 19, onde João diz que o julgamento é este. João capítulo 3, verso 19. O julgamento é este, o julgamento é simplesmente este, que a luz veio ao mundo, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque as suas obras eram obras de pecado. Quando nós pregamos o Evangelho às pessoas, quando nós pregamos o Evangelho de Jesus, meus irmãos, sempre que nós pregamos o Evangelho, a luz brilha. Sempre que nós damos o bom testemunho cristão, a luz de Cristo brilha. E aí cabe aos homens se apropriarem dessa luz, ou continuarem se apropriando das próprias trevas, do seu próprio pecado. Veja, queridos, que as pessoas conhecem a Cristo, a luz de Cristo tem brilhado, a igreja está por todo canto, mas os homens continuam amando mais os seus pecados, eles continuam amando mais as trevas do que a luz. Essa é a denúncia que João está fazendo aqui no seu Evangelho, e ele explica isso nos versos precedentes. Veja o versículo de número 6, nós vamos até o verso de número 11, diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Deus enviou João,
João veio, veja o verso 7, ele veio como testemunha, para que testificasse, para que pregasse, para que anunciasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Esse foi o propósito de Deus enviar João. Deus enviou João para que pregasse a respeito de Cristo, para que pregasse o arrependimento, para que anunciasse a chegada do reino dos céus, a fim de que todos os homens crescem em Cristo Jesus. João pregou para muitas multidões, multidões vinham até ele de Jerusalém, da Judéia, das regiões do Jordão, todos vinham para ouvir o João, mas quem creu na pregação de João e a quem foi revelado o braço do Senhor? Veja o verso 8, João não era luz, mas ele veio para que pregasse, para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E nós vemos aqui um jogo de palavras com a palavra mundo, porque a palavra mundo aqui tem pelo menos dois significados: mundo como criação e mundo se referindo a pessoas. O Verbo estava no mundo, ou seja, no mundo criado. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo das pessoas não conheceu. E conhecer aqui, meus irmãos, tem o significado não de oi, prazer, meu nome é Manuel, qual é o seu? Mas conhecer aqui tem o significado de relacionamento, de intimidade. Ele veio para o mundo que ele criou, ele veio para as pessoas que ele criou, para as suas criaturas, mas as suas criaturas não quiseram intimidade com ele, porque elas amaram mais as trevas do que a luz, elas preferiram continuar se apropriando dos seus pecados e não se apropriaram da vida que ele estava trazendo. Veja o verso de número 11, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Algumas traduções dizem assim: ele veio para os da sua casa, e os da sua casa não o receberam. Porque Jesus veio primeiramente para os judeus, ele veio primeiramente para o povo de Israel, mas eles não o receberam. Os irmãos estão compreendendo que o que Deus quer de nós é que nos apropriemos de Cristo. Se Ele é o Logos, se Ele é a vida, se Ele é a luz, é dele que nós devemos nos apropriar, meus irmãos. Às vezes nós estamos agarrados a tantas coisas, agarrados aos nossos próprios pecados, e não nos agarramos a Cristo. A vida está nele, ou seja, nele, só nele, a vida em sua plenitude, só nele a luz em sua plenitude. Meus irmãos, se há algo ou alguém que nós precisamos de fato para termos vida, a vida abundante, para termos todo o conhecimento de Deus, esse alguém é Jesus. É para ele que nós devemos ir, é dele que nós devemos nos apropriar. E João está denunciando aqui a razão por que os homens não se apropriam de Cristo. É porque amam mais os seus pecados. É porque amam mais as trevas do que a luz. E de uma certa forma, meus irmãos, nós temos a mesma tarefa de João, guardadas as devidas proporções, porque a igreja também foi enviada por Deus. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E por que Deus nos enviou? Deus nos enviou, meus irmãos, para pregarmos. Deus nos enviou para mostrarmos que o Logos é Jesus, que o Verbo é Jesus. Deus nos enviou a pregarmos que a vida é Cristo, que a luz é Cristo, a fim de todos virem a crer através da nossa pregação. Quando eu prego, quando você prega, quando nós anunciamos o Evangelho, nós anunciamos a fim de que as pessoas creiam e se apropriem do Salvador. Deixem a vida de pecado e passem a viver uma vida de santidade. Deixem a miséria da morte espiritual e passem a ter vida espiritual. Jesus quer ser conhecido, quer ter intimidade.
Nós pregamos para as pessoas. Jesus já veio, você o conhece. Você já o recebeu. Ele veio para os que eram seus e eles não o receberam. Mas e você? Ele está diante de você agora. Você o recebeu, você o conhece. É só o que Deus quer de você. Mas veja, queridos, que há um grupo que rejeita e há um grupo que o recebe. Amém, queridos? E é por isso que nós pregamos. Nós sabemos que o Evangelho é cheiro de morte para os que se perdem, mas cheiro de vida para aqueles que são salvos. O mesmo Evangelho. Veja o verso de número 12. João vai falar a respeito daqueles que creram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João nos diz aqui, meus irmãos, duas coisas. O verso de número 13 nos faz pensar que tudo depende de nós. E o verso de número 12, nos faz pensar que tudo depende de nós. Mas o verso de número 13 deixa claro que tudo depende do Senhor. Vamos ver primeiramente o verso de número 12, onde ele diz, mas a todos, ou seja, todos aqueles que o receberam. E quando ele diz, mas a todos quantos o receberam, João tira aqui todo tipo de distinção, porque João está dizendo o seguinte, qualquer que o tenha recebido, independente de ser judeu ou independente de ser gentil, independentemente de ter nascido em Israel ou de ter nascido em Roma ou na Espanha, ele não conhecia o Brasil, mas ele diria, independente de ter nascido no Brasil, independente de ser pobre ou de ser rico, independente de qualquer coisa, se você o recebeu, se você se apropriou dele, a todos quantos o receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, queridos? Veja quanto isso é maravilhoso, veja quanto isso é profundo. Quem recebe Jesus, recebe o poder de ser feito filho de Deus. E a palavra poder aqui, meus irmãos, é direito. É a concessão da autoridade. Deus nos concede o direito, Deus nos concede a autoridade de sermos feitos filhos de Deus. Todos aqueles que se apropriaram de Cristo, todos aqueles que amaram mais a luz do que as trevas, ou seja, todos aqueles que se arrependeram, deixaram seus pecados para viver no novo caminho, um caminho de santidade, um caminho de justiça, um caminho de retidão, um caminho não mais guiado pela vontade da carne e dos pensamentos, mas um caminho totalmente direcionado pelo Espírito Santo. Esses que receberam a Cristo, que conhecem a Cristo na sua intimidade, também receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. É muito mais do que simplesmente dizer, eu aceito Cristo, mas é receber Cristo de fato no seu coração, para trazer uma transformação total na sua vida. Talvez no começo uma bagunça total, onde tudo precisa ser mudado, mas aquele que colocou todas as coisas da criação em ordem, também colocará a sua vida e o seu coração em ordem, porque Ele é Deus soberano, Ele é o Logos, Ele é o Criador, Ele é aquele que traz à existência a nova vida em nossos corações, meus irmãos, pelo poder do seu Espírito. É preciso crer nele. Veja ali o verso de número 12. Quem o recebe, recebe poder para ser filho de Deus, porque crê no seu nome. Deus amou o mundo de tal maneira, João vai dizer, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Como eu disse, o verso 12 nos faz pensar que tudo depende de nós. Mas o verso 13 nos faz saber que tudo depende de Deus.
Veja o verso 13. Esses que receberam a Cristo, que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, que receberam a graça de crer no seu nome, esses não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando João está falando aqui nasceram, não está falando, meus irmãos, do nosso primeiro nascimento, mas do nascimento espiritual. Amém, queridos? Isso fica mais claro se você ler depois o capítulo de número 3 de João. Mas aqui é o nascimento espiritual. Esses nasceram espiritualmente, foram gerados pelo Espírito Santo para uma nova vida. Essa nova vida, meus irmãos, não flui de nós, ela flui de Deus. A causa primária é o Senhor. A nossa fé é causa secundária. Nós o recebemos, nós cremos. Mas porque Deus nos fez nascer de novo. Não é o filho quem escolhe o pai, mas é o pai quem escolhe os seus filhos. E é assim que João, meus irmãos, nos apresenta, e quando nós pensamos dessa maneira, nós damos toda a honra e toda a glória ao Senhor. Nós dizemos ao Senhor: Senhor, sei que isso não vem de mim, é um dom da graça do Senhor. Veja o verso de número 14: o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Os irmãos se lembram que nós dissemos que João tem um propósito de mostrar que Jesus é verdadeiro homem e que ele é verdadeiro Deus. E João diz que aquele que é Deus, ele se fez homem, se fez carne, habitou entre nós. A palavra habitou aqui, ela pode ser traduzida como tabernaculou, fez a sua tenda entre nós, ele habitou entre nós. E por que Jesus Cristo veio, meus irmãos? Ele veio para nos revelar graça e verdade. O que é graça, queridos? Graça é favor imerecido. Se Jesus tivesse vindo para dar o que merecemos, não haveria salvação, haveria condenação para todos, porque todos pecaram, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus não aponta o dedo para o nosso pecado, Ele não aperta a nossa ferida, mas Ele nos chama aos seus braços de graça. Nós somos como o filho pródigo, Ele é como o pai que nos recebe nos seus braços. Esse é Jesus, Ele veio para revelar a graça, mas a dureza do coração do homem faz com que ele não entenda Cristo, faz com que ele não receba Cristo, faz com que ele se afaste de Cristo. O pecado, meus irmãos, continua cegando os homens, o diabo cega o entendimento e alguns continuam pensando que é melhor viver nas trevas do que viver na luz. De que Deus não é bom, mas o que Jesus Cristo faz é nos revelar a graça e a verdade, porque o pecado é uma mentira, é uma ilusão. Aquilo que nos traz prazer agora, nos trará condenação eterna, mas Cristo vem nos revelar a graça e a verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória aqui, meus irmãos, é o reflexo de todos os atributos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E João está dizendo aqui que, como apóstolo, ele viu, ele contemplou a glória de Cristo. O que nós temos aqui é o relato, o testemunho de João a respeito da glória do Salvador. Para concluir, queridos, eu tenho aqui uma aplicação simples para nós, baseada no nosso tema. Eu quero que você volte para o tema e pense quem é Jesus e o que Deus requer de nós. E traga isso para a sua vida pessoal. Quem é Jesus e o que Deus requer de você? Você que está ouvindo essa mensagem aqui, você que está ouvindo essa mensagem pela internet,
Quem é Jesus e o que Deus requer de você? Jesus é o Verbo criador, a vida que traz a luz. É isso que Ele é. Não existe ser humano que ouça o Evangelho e que não seja impactado por essa luz, que não seja tomado por essa luz. Mas o ser humano tem uma escolha, ele tem uma responsabilidade: receber essa luz ou rejeitá-la. Você deve avaliar e ver. Por que você ainda não decidiu por Cristo, se você ainda não se decidiu por Ele? Se é que você ainda não se decidiu por Ele, por que você ainda não se decidiu por Ele, se Ele é tudo isso? E a resposta de João é simples. João nos revela aquilo que está no coração humano. Se você ainda não se decidiu por Jesus, é porque você tem amado mais as trevas do que a luz. E o desafio do Evangelho é: ame mais a luz. Ame a Jesus, porque nele está a verdadeira vida. E estar na igreja não é o mesmo que estar em Jesus, porque a Bíblia diz que quem recebe Jesus recebe o poder para ser feito filho de Deus. Veja ali, meus irmãos, o verso 12 mais uma vez. Recebe o poder para ser feito filho de Deus. E ser feito filho de Deus é ser transformado num filho de Deus, é receber o poder para viver como um filho de Deus. E eu faço a pergunta a você: você vive como um filho de Deus? Você reflete a glória de Deus? Se Cristo está em você, isso acontece. Se isso ainda não acontece, clame pela graça de Cristo, porque nele há graça e nele há verdade. Curva a sua cabeça, coloque-se diante do Senhor. Ore ao Senhor. Entregue toda a sua vida a Jesus, porque sem Ele não há vida, a vida está nele. Pai querido, nós exaltamos e glorificamos o Teu nome. Te louvamos, ó Deus, por Jesus, o Verbo, a vida e a luz. Te louvamos, ó Deus, porque Ele veio nos revelar o Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Ó Deus amado, nós Te louvamos por Jesus Cristo, Teu Filho. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, especialmente, ó Deus, pelo pecado de incredulidade. E pedimos, Pai, tira esse pecado do meio de nós, em nome de Jesus. A nossa oração é para que todos creiam em Jesus. João foi enviado por Deus para pregar, a fim de que todos viessem a crer. Então a nossa oração, Pai, é para que todos creiam. Ó Deus bendito, tira de nós as barreiras da incredulidade, porque, Senhor, em nós não está esse poder está no Teu Espírito. Agora, Pai, que todos aqui creiam em Jesus. E a nossa oração é para que todos deixem as obras das trevas e passem a viver na luz. Passem a viver em Cristo, porque nele está a luz. Ó Deus amado, que a vida de Cristo esteja em nós e que a sua luz, que ilumina todo homem, nos ilumine para a fé, a fim de crermos. Ó Deus bendito, que nós possamos viver como filhos de Deus, porque em Cristo o Senhor nos dá esse poder. Em nome de Jesus que oramos. Amém.